Meus queridos irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. Domingo esse que nosso Senhor Jesus Cristo olha a sua igreja, olha o seu rebanho como uma vinha, tendo por base a profecia de Isaías, tendo por base a promessa de Deus de produzir uvas boas na sua vinha. Observem que essa vinha de Deus somos nós, que devemos produzir boas frutas, que devemos produzir boas uvas. Vejam que esse texto do profeta Isaías é um texto de muita poesia, é um texto de muito encanto. Olhem a beleza e a santidade da liturgia da igreja ao pegar esse texto de Isaías e cantar a vinha de um amigo meu. Esse amigo é Deus, essa vinha a Ele pertence e eu sou amigo do amigo. E nós somos amigos do amigo. É um texto tão bonito, porque o autor sagrado aqui olha a história do povo de Israel como um povo estéril, como um povo que não produz muitos frutos, como um povo que não produzia grandes e boas obras. Meus irmãos, produzir obras boas, produzir bons frutos, deve de verdade ser para nós a pérola preciosa das nossas vidas. Devemos sim produzir bons frutos, devemos sim produzir frutos bons, frutos que nos façam mostrar, frutos que nos façam exalar o reino de Deus. Frutos que nos façam de verdade mostrar aos outros que produzimos coisas boas porque somos de Deus. É uma tristeza tão grande a gente contemplar muitas vezes a falta de amor que existe de muitos cristãos com a Santa Mãe Igreja. Dá uma tristeza tão grande a gente ver que a igreja, que é de verdade porta do céu, sendo ultrajada, maltratada, perseguida. Hoje eu via uma tristeza tão grande. Na Paraíba, uma confusão do padre com a prefeita. E a prefeita mandou pintar o cruzeiro da frente da igreja de azul. E o padre foi, mandou tirar o azul e mandou pintar de marrom. E a prefeita foi e deu parte do padre. E o padre foi prestar depoimento e chegando lá o delegado disse: não existe crime nenhum aqui, porque o cruzeiro faz parte da igreja, pertence à igreja. É um absurdo como a gente vê pessoas ultrajando a fé católica, ultrajando a igreja de Cristo e muitas vezes achando bonito, sem compreender, sem entender que essa obra, ela pertence a Deus. E que todos aqueles que se atrevem contra a igreja, ultrajam o próprio Senhor, porque a igreja é o corpo que pertence ao Senhor, é o corpo dele. É impossível existir salvação que não passe pela Igreja Católica. Tanto que São Cipriano dizia logo assim, nos primeiros séculos da Igreja: extra ecclesiam nulla salus, fora da Igreja não há salvação. E aí você pode dizer assim: mas padre, e quem está em outra igreja, em outra comunidade eclesial, não tem salvação? Pode ter, porque usufrui daquilo que é da Igreja Católica: o batismo, as Sagradas Escrituras, a pregação do Evangelho. Não existe salvação
que não tenha, que não consiga carregar a herança evangélica da Igreja Católica. Somos a Igreja de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo fundar a Igreja. E muitas vezes a gente vê as pessoas com uma tolice tão grande, dizendo assim: igreja não salva ninguém. É verdade, a igreja não salva ninguém, mas aquele que salva fundou a Igreja Católica, fundou a Igreja de Cristo. E é aqui que nós devemos apoiar a nossa fé nessa vinha, onde você, enquanto cristão, onde eu, enquanto cristão, somos chamados a sermos de verdade uvas boas, não uvas selvagens. Somos chamados a ser uvas que de verdade dão sabor ao vinho. E por que, Padre, dão sabor ao vinho? Porque o vinho sempre foi uma das manifestações, um dos sinais do Espírito Santo de Deus. Sempre foi um dos sinais do Espírito Santo do Senhor, o bom Deus. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós cristãos tomemos consciência que somos todos nós os agentes da Igreja de Jesus Cristo. Não é o padre sozinho, não é o bispo sozinho que tem a obrigação de evangelizar. É você que deve honrar o seu batismo, evangelizar a partir da tua casa, evangelizar os teus filhos, os teus parentes, aprender a falar das coisas da eternidade, aprender a falar das coisas dos céus, aprender a falar de Deus e sentir prazer em gastar o tempo desejando os céus, desejando aquilo que é eterno. É preciso que os cristãos voltem ao primeiro amor e comecem a sentir prazer de falar de Deus, de falar das coisas de Deus, de falar das virtudes, de falar dos mandamentos, de falar daquilo que é correto e apontar aquilo que é errado a partir de si. É preciso que os cristãos compreendam que não é a igreja templo levantada que salva, mas é a igreja espiritual, que somos nós, em união com o seu Senhor. E vejam que coisa bonita. A igreja de Jesus Cristo é de verdade essa vinha. A igreja de Jesus Cristo é de verdade essa vinha, essa seara do Senhor. O dono dessa vinha é o Pai. É o Pai que de verdade cria, conduz essa vinha. E o Espírito Santo de Deus é essa seiva que dá vida à vinha. E o próprio Filho é o grande cultivador dessa vinha. É Ele que vem. É por isso que o texto santo da igreja hoje está totalmente ligado, o texto santo do Evangelho está totalmente ligado com a primeira leitura de hoje. E vejam que o texto diz, olha que coisa: certo proprietário plantou uma vinha. Esse proprietário é o Pai, a vinha somos nós. Pôs uma cerca em volta. Que cerca é essa? São os mandamentos, que é uma verdadeira baliza para que nós sejamos protegidos contra o mal. Fez nela um lagar para esmagar as uvas. Construiu uma torre de guarda e arrendou-a a vinhateiros, ou seja, aos profetas, aos reis, aqueles todos que anunciavam o reino, e de um modo particular aqui, os judeus. E viajou para o estrangeiro, ou seja, está na sua glória nos céus. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Ou seja, nosso Senhor que quer ver as boas obras, nosso Senhor que quer ver
as obras que nós produzimos. Porém, os vinhateiros não aceitaram. Arrancaram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Todo homem de Deus, ao anunciar o reino de Deus, ele corre um sério risco de passar por isso aqui, de ser agarrado, de ser espancado, de ser morto, de ser apedrejado. Por quê? Porque o homem se acha o dono da terra, porque o homem se acha o dono da sua vida, e muitas vezes a palavra de Deus, ao ser anunciada, causa um embaraço muito grande em quem não quer ser santo, causa um embaraço muito grande em quem vive na mentira e não está disposto a escutar a verdade, causa um embaraço muito grande em quem de verdade não se abre à graça de Deus, não se abre à graça do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nunca nós seremos simpáticos ao mundo. Não adianta você querer se iludir, não adianta você querer de verdade se iludir. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre vai ser antipática. Existe um arcebispo que está até em processo de beatificação, de canonização, Venerável Fulton Sheen, um arcebispo americano dos Estados Unidos. E ele tem uma frase que muito me marcou, e que quando eu li, eu guardei, uma das frases que eu vou guardar para sempre na minha vida. Eu não sei se eu falei isso aqui para vocês já alguma vez, mas ele diz assim: se eu não fosse católico e estivesse à procura de uma igreja, eu procuraria a igreja que é rompida com o mundo, aquela que todo mundo maltrata, aquela que todo mundo persegue. Por quê? Porque é incompatível o mundo pensar como a igreja. E se a igreja estiver em comunhão com o mundo, essa igreja não é a verdadeira. E é grande realidade. Por quê? Porque nunca a mensagem do Evangelho, do Cristo morto, crucificado, ultrajado, pode ser aceita pelo mundo. Essa verdade nunca vai ser aceita. É uma verdade que sempre escandaliza quem não tem fé. É uma verdade que sempre vai ser um entrave para quem não quer viver em Deus. É por isso que muitas vezes vocês veem tanta doidice. Semana passada, foi no início dessa semana, no Brasil também, um padre da diocese de Anápolis, que conheço muitos que lá são daquele clero, um padre de lá simplesmente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a pagar R$398 mil de indenização a uma mulher, porque orientou para que ela não abortasse a criança. E isso já vem correndo há tantos anos. E entrou com mandato de segurança em nome da vida. É claro que essas coisas sempre vão causar uma estranheza, porque, minha gente, nós temos que compreender, nós temos que entender que nós sempre seremos os antipáticos do mundo. A Igreja Católica não é uma prostituta que pode tudo aceitar, que pode aceitar o que esse mundo aí nos coloca. A Igreja Católica é de verdade esposa do Senhor, tem que ser fiel ao seu Senhor, mesmo que possa vir ter até derramamento de sangue. Isso nunca foi problema para nós, porque a nossa fé, ela surge de verdade com os pés ensanguentados.
É com os pés ensanguentados que essa fé, ela surge, ela nasce. É o Senhor não sendo aceito no mundo. Olhem o drama do Natal. Esse mundo tão grande não teve um lugar para ele nascer. Esse mundo nunca o acolheu. Como nunca vai acolher a igreja, como nunca vai acolher você e eu, se quisermos ser corretos e vivermos de verdade a nossa fé. Nunca seremos aceitos pelos pagãos. É uma ilusão. É uma ilusão a gente imaginar que um dia vai chegar um momento em que nós seremos aceitos pelo mundo. E o mundo vai estar em comunhão com a igreja. Tolice, não se iluda. Viemos de verdade para sofrer em nome da fé. Olha o nosso fundador, olha o teu Senhor. Não existe espaço na nossa fé para homens covardes, para mulheres covardes, que querem um Cristo adocicado, que não querem falar de Cristo, que não querem pregar o Cristo, que não querem anunciar o Cristo. Não existe espaço mais. E vai chegar um momento que de verdade muitas pessoas vão ter que sair de cima do muro e aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador. E está disposto a sofrer. E se preciso, vou até a vida entregar para salvar a vida eterna. E isso não é estranho a mim nem a vocês. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, haverá de ganhá-la. Essa é a fé da igreja. Essa é a fé que verdadeiramente nós cremos. Nós esperamos, nós guardamos, nós somos chamados a viver e estar e permanecer no Senhor. Se vocês olham o sapato do Santo Padre Bento XVI, porque o Papa Francisco quebrou essa tradição, mas se vocês olham os pés de Bento XVI, de batina branca, mas de sapato vermelho, para quê? Justamente para dizer que a nossa fé surge em um rio de sangue, para nos dizer que os homens de fé sempre têm atos heróicos e não temem a morte. Quando a igreja reza, minha gente, há uma Santa Luzia, há uma Santa Inês. Quando a igreja reza uma Santa Cecília, um São Maximiliano Maria Kolbe. Quando a igreja reza a um São Tarcísio, a um São Lourenço, e tantos que derramaram sangue para fazer a igreja florescer. A igreja de hoje deveria ter vergonha de ser tão acovardada, com medo de anunciar a verdade, de pregar a justiça. Nunca existiu um momento da história que os cristãos quiseram tanto dialogar com o mundo. Os cristãos devem ser, na sua essência, rompidos com o mundo, porque estão aqui, mas não são daqui. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Não. O nosso lugar é o céu. Vamos passar aqui 50, 60, 70, 80, quem sabe 90. Mas o que é 90 anos? Para 2000 anos de história da igreja. O que eu celebro nesse altar por obra e misericórdia de Deus é algo que eu recebi por herança e que vou passar, e que outro vai celebrar o mistério do Senhor. A comunhão que você comunga, ela vem sendo comungada pelos homens desde que o Senhor voltou para os céus. É patrimônio de fé, isso não é brincadeira. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. O tempo vai passando, mas a nossa fé continua sendo a mesma. Não é uma criação,
de um pastor louquinho que cria uma doutrina e pega aquilo que convém. Não. Aquilo que aqui é pregado, aquilo que aqui é anunciado, aquilo que a igreja proclama aos quatro cantos do mundo, é a verdade trazida pelo Senhor. E a igreja não pode ser estéril. E a igreja tem que de verdade ser fiel ao seu Senhor. E a igreja de verdade deve ser fiel ao seu marido. Deve de verdade ser fiel a ele, que entregou a sua vida por amor a ela. Qual a razão, pelo amor de Deus, da morte de Cristo? Qual a razão? Fundar essa igreja, trazer para mim a salvação, trazer para você a salvação. E porque nós que somos igreja, não haveremos também de lutar contra o pecado, contra a vida de erro, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que não sejamos de modo algum infiéis a Ele, mas para que sejamos fiéis a Ele. Pertencemos ao seu corpo, somos o corpo do Senhor. Existe dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus e que haverá de te ressuscitar também, que haverá de me ressuscitar também. É isso que nós cremos e não podemos nunca perder de vista, em nome de um bem-estar aqui, em nome de um sucesso aqui, prostituindo a fé. Não, meus irmãos. É preciso verdadeiramente estarmos e permanecermos no Senhor, com a dignidade de alguém que teme ao Senhor, com a dignidade de alguém que teme a Deus, com a dignidade de alguém que ama nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, um amor apaixonado, como resposta do amor apaixonado dele, que morreu na cruz por mim e por você. E olha que o texto do Evangelho retrata isso. O proprietário mandou de novo novos empregados, em maior número que os primeiros, mas da mesma forma eles mataram. E aí o proprietário, Deus Pai, enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, tiveram uma atitude totalmente extremista. Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. O homem que sempre quis aniquilar Deus da história da humanidade. O homem que sempre quis viver sem Deus e pensa que será feliz. Não, nunca seremos os criadores. Sempre seremos criatura, meu Deus do céu. Somos limitados, somos finitos. Deus é ilimitado, Deus é infinito. Não adianta o homem querer brincar de Deus, porque sempre nós iremos nos dar mal, porque não temos capacidade. Olha a insuficiência desse homem que quer dizer quem deve viver, quem deve morrer. Cadê a cura para esse Covid-19? Cadê o homem que brinca de Deus, que não consegue responder? Ó homem, olha a tua condição limitada. Ó homem, veja a tua condição limitada de alguém que não pode nada e só pode alguma coisa no teu amado, no teu Senhor. E agarram um filho, jogam-no para fora da vinha e o mataram. O que fizeram com nosso Senhor? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. É preciso que nós assumamos a condição dos novos vinhateiros da vinha do Senhor. Somos nós esses novos vinhateiros.
E o bonito é que o próprio Senhor, que conhece as Sagradas Escrituras e o livro dos Salmos, vai dizer: vós nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? E isso foi feito aos nossos olhos? E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus lhes será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Vamos, meus irmãos, produzir frutos, para que esse reino de Deus não seja arrancado de mim nem de você. Vamos produzir frutos. Vamos ser no mundo de verdade homens e mulheres que temem a Deus e que lutam para permanecer e para estar em Deus todos os dias da vida. E o autor sagrado, ainda dizendo, cantando no Salmo, vai dizer: a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a igreja, que é a nova Israel. Só que é interessante porque, mesmo com essa primeira leitura casada com o Evangelho de hoje, Isaías e Mateus, numa total comunhão, sendo confirmados pelo Salmo de Davi, nos vem de uma forma tão dilacerante essa leitura de Paulo aos Filipenses, como que uma flecha nos nossos corações, para nos dizer: não temamos, não nos desiludamos, o Senhor está conosco. E vejam que consolo em meio a tudo aquilo que eu exortei a vocês, pedindo para que sejamos fortes e respondamos com amor a Deus. Olha que coisa Paulo diz aos Filipenses: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas orações e as vossas necessidades a Deus, com orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Eu vou ler esse texto mais uma vez, para vocês verem se aquilo que nós fazemos não é aquilo que Deus nosso Senhor pediu através de Paulo. Olha aqui: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Sabe o que é essa ação de graças aqui? O termo grego: acompanhadas de Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graças. A Santa Missa é toda ela uma ação de graças. É por isso que esse cântico depois da comunhão, esse nome não é bem apropriado, canto de ação de graças, porque a missa toda é uma ação de graças. Devia se aproximar melhorzinho um canto de meditação, um canto meditativo, um canto de introspecção, porque a ação de graças é toda a ação litúrgica. O que é que nós fazemos hoje com essa missa? Apresentamos a Deus as nossas orações e as nossas súplicas, para que a nossa irmã, que há um ano faleceu, alcance os céus. E essa súplica e essa oração é acompanhada de quê? Da Eucaristia. É isso que nós fazemos. Não existe nenhum segredo, não existe nenhum mistério. É uma pena que a tradução aqui empobreceu tanto, que deveria ter colocado mesmo Eucaristia, para vocês entenderem e saltar aos olhos, sem precisar de uma explicação. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer cor, de qualquer modo, mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. É o cristão tomar consciência que ele veio de Deus
e que ele volta para Deus. Só que essa liturgia de hoje, ela será completada na semana que vem, quando nós vermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, onde veremos aquele banquete de festa, que é para nós uma prefiguração da Eucaristia, que nos faz chegar aos céus. Sabe o que é que eu penso nas minhas divagações, em casa, quando eu estou a pensar, a meditar as coisas? Quando eu lembro muitas vezes de uma pessoa que nunca deu valor à Igreja Católica aqui na terra, que nunca quis saber da fé, que viveu o tempo todo enganado por uma doutrina vivida de um pastor falível, pecador. Que decepção vai ser quando o protestante chegar nos céus e se contemplar logo com Nossa Senhora. Que decepção vai ser quando ele chegar lá e ver uma gama de santos e santas louvando e bendizendo a Deus. Que decepção vai ser quando ele descobrir que depois da morte não ficará dormindo, que a eternidade não é uma eterna preguiça, mas que de verdade ele vai estar diante do bom Deus, e lá com tudo aquilo que nós aqui contemplamos, com velas, com incensos, com glórias, com tudo aquilo que nós celebramos aqui, porque o que aqui nós fazemos é simplesmente trazer para a terra a glória que existe nos céus. Avante, irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos dúvidas de sermos católicos, mas assumamos essa fé na certeza de que se ela permaneceu de pé 2020 anos, não é nada, nem ninguém que vai conseguir destruir a igreja que pertence ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.